Estamos de volta com o grande debate. O presidente Lula acatou um pedido do líder russo Vladimir Putin de proibir a venda de munição para a Ucrânia. Essa é uma apuração do nosso analista de política, Caio Junqueira. Trata-se de uma munição que tinha sido adquirida pelo Brasil do exército alemão para a segurança e defesa da Copa do Mundo de 2014 no Rio de Janeiro. O material acabou não sendo utilizado e, como solução, o governo brasileiro considerou revender a munição para a Alemanha. O destino final do material seria a Ucrânia. O Ministério da Defesa e o Palácio do Planalto não se manifestaram. Já o Itamaraty disse que, abre aspas, o Brasil não exporta produtos de defesa para países em conflito, fecha aspas. Para essa rodada, eu tenho comigo o nosso time titular, a Samantha Meyer e o Vinícius Poit, que já estão aqui comigo. Os dois sempre muito bem-vindos, mas você vê aí que tem umas carinhas diferentes. Hoje temos convidados, Lênio Streck, ex-procurador de Justiça, e Tarso Genro, ex-ministro da Justiça. Sejam os dois muito bem-vindos. Vou começar então com o Tarso Genro. Vamos começar pelos convidados. A decisão mostra um alinhamento do Brasil ou a Ucrânia? Ou a Rússia, seria melhor dizendo, né? Não. Essas controvérsias internacionais hoje ainda estão sendo avaliadas e julgadas com os critérios de polarização da Guerra Fria, né? Como se a Rússia fosse a União Soviética, como se os Estados Unidos fosse a vanguarda da democracia. E eu acho que esse não é o ponto de partida metodológico mais adequado. O que tem que ser verificado, na minha opinião, é quais são os interesses concretos do país nesse momento. E o nosso interesse, como já foi dito muito bem pelo presidente Lula, é encontrar um ponto de equilíbrio para a cessação, né, das agressões, a cessação da guerra, e partir para um novo patamar de negociação em direção à paz. Muito bem, Poit, com você, é um alinhamento do Brasil à Rússia? A gente já discutiu esse tema aqui essa semana. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN, Luciana, Samantha, Lene, ministro e ex-governador também, Tarso Genro. A minha opinião sobre esse caso, eu dei alguns dias aqui e reforço. Eu não acho que desta maneira o presidente Lula busca a paz. Que paz é essa, onde a Rússia é acusada de cometer crimes de guerra? Que paz é essa, onde crianças morrem e onde no meio da guerra até crematório ambulante a Rússia supostamente levava para queimar seus soldados mortos e não assumir que teve baixas no seu exército. O Brasil, gente, está virando chacota internacional, virando meme. Como é que a gente vai aceitar, eu gostando do presidente Lula ou não, que o líder da minha nação de 210 milhões de brasileiros vire meme na internet, aonde está o Putin e o Xi Jinping abraçados, levando um cachorrinho com a cara do nosso presidente no cachorro. Todo mundo viu isso, isso é uma vergonha. Gostando do presidente ou não, gente. Esses mísseis, só para todo mundo saber do que a gente está falando também, esses mísseis foram comprados do Brasil, da Alemanha, pelo Brasil, como munição antiaérea, que é para prevenir algum ataque aéreo durante a Copa 2014 e Olimpíadas 2016. Não foram utilizados. O Brasil foi convidado para vender de volta para a Alemanha. Qual que é a alternativa que ele tem? Usar em treinamento e jogar fora todo esse dinheiro aqui no Brasil? Treinamento para que ataque? Desfazer os mísseis, o que é pior, que é rasgar dinheiro. A Alemanha quer comprar para poder ceder à Ucrânia e ajudar a Ucrânia, gente. Não é nem a atacar a Rússia, é ajudar a Ucrânia a se defender, porque esses mísseis são de defesas antiaéreas. É ajudar a Ucrânia a não deixar mísseis cair nas suas cidades e matar suas crianças e seus cidadãos que não tem nada a ver com esta guerra. Então, essa atitude do presidente Lula me faz crer que, gente, a gente vai numa direção muito ruim no comércio, na relação e no nosso posicionamento internacional. É uma vergonha. Bom, Lênio Streck, boa tarde, bem-vindo. Essa decisão mostra um alinhamento do governo brasileiro com a Rússia? Olha, o aplauso de hoje, boa tarde a todos aí. Oi, Tarso, estamos perto aqui, nem estamos longe. O aplauso de hoje é a vaia de amanhã. Eu me lembro do Mamãe Falei, grande filósofo contemporâneo, Mamãe Falei, indo
lutar lá na Ucrânia, depois recebido com braços abertos. Vi muita gente do Brasil, eu estou dizendo isso pela dramaticidade que foi dada antes, né? Pelo Vinícius sobre isso. O Tarso disse bem, é como se nós fôssemos outsiders desse processo e tivesse de um lado os Estados Unidos pilotando, parece o Armagedon, entre o bem e o mal. De um lado os Estados Unidos com as hostes do bem, tá? E com a União Europeia, etc., que não há interesses nenhum nisso, estou sendo irônico. E, do outro lado, nós temos a malvada Rússia, que é vista ainda como União Soviética. Aliás, eu me lembro de meses atrás, ou um ano atrás, quando começa essa guerra, Bolsonaro falou com o Putin. Aliás, dizem, quando o Bolsonaro foi para lá, praticamente ele fez a paz. Naquele momento, o alinhamento, que hoje não existe, está se dizendo, e aliás, a pergunta da Lu é: existirá esse alinhamento? Isto significa que... Mas eu me lembro que houve um momento em que o governo Bolsonaro estava alinhado ao Putin naquele momento. E isto não gerou essas coisas todas, né? Não gerou editoriais, nada disso. Portanto, a vaia de hoje é o aplauso de amanhã, o aplauso de amanhã é a vaia de hoje. Daqui a 2 semanas, dependendo do andar da guerra e do que fará a União Europeia e os Estados Unidos, teremos outra atitude do Brasil, teremos novos editoriais, mas eu acho que o Brasil tem que ficar muito atento para saber que ele é um ator importante nisso tudo, mas que a guerra acontece longe daqui, mas que não é só uma guerra entre facções. São 2 países e muitos interesses estão em jogo, né? Muito bem, Portanto, eu seria muito cauteloso em dizer, está alinhado com Putin, e como se isso fosse a demonização, e vice-versa. Muito bem, Samantha, mostra ou não o alinhamento? Você já ouviu aí o Lênio Streck, professor que tantas vezes já discutiu com você, inclusive, diretamente, e dizendo que isso é uma análise momentânea e não consegue ver nem alinhamento nem desalinhamento. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Lu, boa tarde Poit, professor Lênio Streck, ex-governador Tarso Genro. Eu tenho uma visão aqui mais jurídica, né? Eu sei que essa questão envolve muitos aspectos políticos, econômicos, como bem colocou o Lênio, mas eu não sei se essa questão passou por um pedido do Putin ao Lula para não vender os armamentos. Se a gente olhar a nossa Constituição, e eu acho que isso passa por uma análise do ministro das Relações Exteriores, nós estávamos num imbróglio jurídico, né? Porque a compra dessas armas, elas tinham uma função que era serem usadas durante a Olimpíada e a Copa. Não foram usadas. Qual a destinação para isso? O Poit falou, se usasse em treinamento ia custar muito caro. Para dar um destino final, por questões ambientais, também ia se gastar muito. E tinha uma cláusula nesse contrato que ela só poderia ser devolvida para a Alemanha, ou seja, tinha que ser usada pelo consumidor final. O Brasil entrou em tratativas para devolver isso para a Alemanha. Só que nesse período, o primeiro-ministro alemão vem e diz, olha, vamos comprar essas armas para... auxiliar no conflito Ucrânia e Rússia. E aí isso gera um impedimento jurídico que vem da nossa própria Constituição, porque o artigo 4º da Constituição é claro que o Brasil se rege nas relações internacionais pela solução pacífica dos conflitos. Então, juridicamente, eu vejo que é inviável nós darmos essas armas para serem usadas no conflito, porque o nosso ordenamento jurídico, que é a nossa Carta Maior, proíbe. Muito bem, a gente vai passar para um... Eu preciso, como fui citado pelo professor Lênio, né? Sim, justo. Desculpa até te interromper, não, tá? justo. Foi muito elegante, você tem essa vozeirão, mas tudo bem. Com todo respeito ao professor, né? Vai lá, Poit. Invocou o filósofo contemporâneo que ele cita, assim, Mamãe Falei, que não está aqui também, disse que eu fui dramático e utilizou de muita ironia na sua fala, né? Professor, eu só usei os fatos. Que morreram crianças inocentes é fato, né? Que a Rússia
foi acusada de cometer supostos crimes de guerra, é fato. Está sendo investigada em tribunais superiores que julgam esse tipo de crime. Não é e fato. quando... Não, que a Rússia, vou repetir para o senhor, que a Rússia foi acusada de cometer supostos crimes de guerra, é fato. Ela foi acusada. O fato que está sendo investigada. Não é fato. Professor Lênio, eu lhe dou a palavra daqui a pouquinho para se contrapor, mas deixa o Poit terminar de falar. Professor, quando o Bolsonaro foi para a Rússia, eu critiquei. Né? Nessa pesquisa do senhor, o senhor não viu isso, porque eu achei que o Bolsonaro demorou para se posicionar. E se tiver um lado para estar dessa guerra, eu estou do lado dos ucranianos, que estão sendo arrasados. Estar do lado do Putin e parecer estar alinhado com o Putin, a minha resposta é sim, Luciana. É muito ruim perante a comunidade internacional e perante valores morais e éticos de um presidente que passa por cima de todos os valores aceitos nessa sociedade e que está massacrando uma nação que apenas quer se defender. Como a doutora Samantha falou, juridicamente fica difícil e a gente até se questiona, né? Crianças morrendo, as pessoas sofrendo e a gente tem que fazer o quê? Jogar no lixo, enterrar debaixo de um aterro sanitário esses mísseis que poderiam defender os ucranianos? Fica a minha indignação. Clareza, para ter clareza na tua fala, Poit, eu sempre gosto de trazer aqui. Por favor. Um presidente que passa por cima de todos os valores, você está se referindo ao Vladimir Putin. Óbvio. Ok. Lênio Streck. Não, só quero esclarecer essa questão dos fatos, né? E quero dizer que a Samantha tem razão, que às vezes o óbvio tem que ser dito. A Constituição, ela resolve esse problema. É que a resposta política que foi dada ao problema não precisava nem ter sido feita. Bastava dizer assim, não vão nem responder, até para não dar aso à questão política, e dizer, olha, pela Constituição não posso fazer nada com relação a essas armas, não posso vender para um dos lados que está lutando, né? Então, simples. Muito bem, eu vou passar para outro assunto. Vocês não estão me dando vida fácil hoje, né? Eu não sei o que aconteceu, eu acordei com o pé... Não vou nem dizer esquerdo nem direito, os Senão dois. Vou te acusar que olha, que eu vou falar pé esquerdo, pé direito, os dois estão ruins hoje. Muito bem.